Aplicações pedagógicas em produção musical na educação. Glauber Santiago, Asami Sasaki. Unidade 1, segundo Dourado, 2004, página 214. Música é a arte de exprimir ideias por meio dos sons. Já Andrade, 1989, página 354, indica que música é a manifestação humana que organiza sons e ruídos desintelectualizados no tempo. Por sua vez, segundo o dicionário online Michaelis, 2015, música é a arte de expressar ideias por meio de sons, de forma melodiosa e conforme certas regras. Como se pode notar, nenhum desses conceitos é suficientemente esclarecedor e nenhum deles consegue escapar da seguinte ideia: música é a arte de organizar musicalmente os sons. O problema dessa ideia é que ela tenta definir a música se referindo a ela mesma, o que gera um beco sem saída. Na prática, o que resta é que, quando utilizamos sons, podemos ou não ter música, simplesmente dependendo do desejo ou ponto de vista, na verdade de audição, do ouvinte. Por isso, podemos considerar música o som ambiente de uma estrada movimentada, já que temos diversos sons ocorrendo em um momento considerado. Porém, esse mesmo cenário pode não ser considerado como música, se isso não for esteticamente relevante. O fundamental, então, é refletirmos os elementos não estéticos ou subjetivos que compõem a música, silêncios e sons articulados no tempo. Vamos refletir sobre esses elementos. 1.1 Silêncio. O silêncio é a negação do som, ou seja, a sua inexistência, ao menos do ponto de vista comparativo. Falamos em comparativo, pois, na verdade, nunca existe silêncio absoluto para o ser humano. Em uma situação extrema, alguém nu, solto, sem ar no espaço sideral, antes de morrer, ainda ouviria sons agudos oriundos do funcionamento do sistema auditivo interno e também sons do sistema circulatório e de outros órgãos. Assim, quando um som musical é musicalmente não ouvido, ele gera o silêncio musical. O silêncio na música, então, pode ser considerado de múltiplas formas. Por exemplo, se existem dois instrumentos tocando, posso ter o silêncio de apenas um deles, posso ter o silêncio de ambos, ou posso não ter silêncio algum. Observe o quadro a seguir para entender melhor. Quadro 1. Partitura com esquema de trechos com sons e silêncios. Temos dois instrumentos, o trompete e a tin whistle, cada um em uma linha. Da esquerda para a direita temos a indicação de sons sendo executados em cada um dos instrumentos. Ocasionalmente, os instrumentos tocam junto, e em outros tocam separados, e em outros, ainda, nenhum deles toca. Então, o que nos resta nos espaços em branco são silêncios. Aliás, o termo técnico musical para esses silêncios em português é pausa. 1.2 Som. O outro elemento fundamental para a música é o som, que, segundo Dourado, 2004, página 309, é o fenômeno físico que consiste na propagação de ondas em algum meio elástico, como o ar. Porém, preferimos o seguinte conceito: som é o efeito produzido em nossos ouvidos pela vibração de um corpo sonoro. Neste conceito, observamos que consta o elemento humano e também a exclusão de quaisquer vibrações que não sejam percebidas pelo ouvido humano. Neste conceito, observamos ainda a noção de corpo sonoro, que é o elemento físico que vibra ou faz os movimentos de vai e vem, que vão se propagando em um ou mais meios elásticos: ar, concreto, madeira, água, café, rapadura, etc., até serem captados pelo nosso ouvido médio. Para o ouvido captar o som, este necessita ser gerado com uma frequência de oscilações, vai e vem.
do corpo sonoro que faça vibrar uma ou mais das células ciliadas da cóclea, no ouvido interno. A figura 1 apresenta um desenho da cóclea, no qual podemos ver, segundo Pérez, 2012, página 24, o mapeamento tonal ou de frequências da cóclea ao longo do seu eixo. Ou seja, se esse vai e vem do corpo sonoro ocorrer em uma frequência fora da capacidade de captação da cóclea, que é aproximadamente de 20 a 20 mil vezes por segundo, Hz, ele não será ouvido. Além disso, para ser ouvido, o som necessita de certa intensidade sonora para conseguir excitar uma ou mais células da cóclea. E por fim, para ser percebido, o som não pode ser mascarado por outro. Por exemplo, não dá para ouvir uma canção suave executada na rua quando um caminhão ruidoso passa ao lado. A seguir, iremos explorar um pouco mais estes e outros parâmetros do som. 1.2.1 Parâmetros do som. Grosso modo, fisicamente, um som pode ser classificado como nota musical ou como ruído. No primeiro caso, o som dá uma sensação de altura identificável e no segundo, não. Por exemplo, quando um trompete toca uma nota, é possível identificarmos a altura dessa nota auditivamente. Já quando um prato de bateria é percutido, não conseguimos identificar a nota específica que ele está emitindo. As notas musicais, como foi dito, possuem alturas definidas e são nomeadas. Existem muitas formas de se nomear especificamente um som de uma frequência definida. A essas formas dá-se o nome de sistemas de afinação, ou seja, um som com uma altura definida, frequência, determinada de 440 Hz, oscilações por segundo, pode ser chamado de nota Lá, apenas se considerarmos um sistema de afinação específico. Mas se está ficando muito complicado, você pode simplesmente pensar na ideia elementar de que existem 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, e que no sistema temperado existem 12 notas diferentes, Dó, Dó sustenido ou Ré bemol, Ré, Ré sustenido ou Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol, Sol sustenido ou Lá bemol, Lá, Lá sustenido ou Si bemol e Si. E você também deve saber que essas mesmas notas se repetem em diversas alturas, ou seja, podemos ter o Ré 1, o Ré 2, o Ré 3, o Ré 4, o Ré 5, etc. Por exemplo. Os elementos que constituem os sons são os seguintes. Timbre. É a voz, é a marca do som, por meio da qual identificamos a origem da fonte que a produziu. Por exemplo, a nota Lá tocada no piano tem um som muito diferente da nota Lá tocada no trompete. Isso significa que esses instrumentos possuem timbres diferentes. Intensidade. O seu volume, que provoca a sensação de forte ou fraco. Em geral, as pessoas confundem a altura do som com o seu volume, isto é, a sua intensidade. O som grave não é necessariamente um som forte e um som agudo não é necessariamente um som fraco. Altura. A sua frequência, a qual nos provoca a sensação de um som mais agudo ou mais grave. Acusticamente, o som é a vibração e o número de vibrações produzido em 1 segundo é o que denominamos de frequência do som. Quanto menor o número de vibrações por segundo, mais baixa a frequência. Quanto maior o número de vibrações por segundo, mais alta a frequência. Isso é acústica, mas quais as sensações que essa diferença de frequência causa em nossa percepção auditiva? Quando um som possui uma frequência baixa, nós o identificamos como um som grosso e em uma música denominamos grave. Quando a frequência é alta, ouvimos um som fino
fino e denominamos agudo. Duração. A sua característica relacionada ao maior ou menor prolongamento do som em um espaço de tempo, o que provoca a sensação de mais longo ou mais curto. É a medição do tempo. Esses são os elementos fundamentais do som, ou como também os denominamos, os parâmetros do som. 1.3 Ritmo. Quando falamos no início desta unidade, para existir música, fora os aspectos estéticos, é fundamental que haja silêncios e sons articulados no tempo. Essa articulação temporal chama-se ritmo. O ritmo, assim como muitos outros termos musicais, possui uma acepção técnica, para além do seu uso no jargão popular. Por exemplo, falamos de ritmo de samba, ritmo de bolero, ritmo de valsa. Porém, esse não é o uso técnico mais adequado para a palavra. A terminologia mais adequada nesses casos seria estilo de samba, estilo de bolero, estilo valsa. Dessa forma, o ritmo é a ordenação temporal de sons e silêncios. No quadro que vimos anteriormente, quadro 1, tínhamos uma série de eventos sonoros e de silêncio ordenados ao longo do tempo, ou seja, havia um ritmo. É importante nesse momento refletirmos um pouco sobre o tempo, já que o ritmo é um fenômeno temporal. Na música, o termo tempo é ambíguo, podendo significar duas coisas. Um é o tempo no sentido genérico, e o outro é o chamado tempo musical. O tempo no sentido genérico, utilizado na música e no dia a dia, é, como indica o dicionário Michaelis 2015, período de momentos, de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos, etc., no qual os eventos se sucedem, dando-se a noção de presente, passado e futuro. Tempo musical, ou pulso, beat em inglês, é uma divisão arbitrária temporal tendencialmente previsível, na qual são considerados os elementos do ritmo. Por exemplo, quando você ouve uma peça musical em um estilo dançante, você pode começar a bater os pés junto com ela, de forma regular, ou seja, você está marcando o tempo musical. 1.4 Outros termos. Como acabamos de ver, na produção musical é importante conferirmos alguns termos em diversos idiomas, principalmente em inglês, já que muitos softwares utilizam esse idioma. Agora chamamos atenção para o termo tempo em inglês. Esse termo em inglês, assim como no italiano, significa andamento em português. O andamento é a velocidade do fluxo de tempos musicais, ou seja, quão rápido ou devagar você está marcando o tempo e não o tempo em si. Portanto, cuidado ao ler o termo tempo na internet. Verifique sobre o que está definindo e em que idioma está escrito. Na produção musical, os principais correlatos em inglês e português são os seguintes. O quadro 2 apresenta alguns outros termos bastante utilizados. Quadro 2. Alguns termos musicais em inglês e em português. Entender essas traduções pode evitar diversas dificuldades no trato com softwares de produção musical e mesmo na busca de informações na internet e em livros. Acabamos de listar diversos termos que, para o leigo em teoria musical, podem não significar muito, por isso iremos explorar alguns deles e outros termos fundamentais para o entendimento das unidades seguintes deste componente. Os dois principais são melodia e harmonia. Melodia é a consideração do som no sentido horizontal, um som depois do outro, temporalmente. A harmonia é a consideração do som no sentido
vertical, ou seja, em simultaneidade. A figura a seguir, figura 2, ilustra elementos da escrita de cada um destes termos. Figura 2, fragmento de uma partitura. Na partitura podemos observar 4 pentagramas, ou pautas musicais. Cada uma indica o que tocará um dos instrumentos listados: flauta, oboé, clarineta, si bemol e violão. De imediato, já podemos notar que temos 4 melodias diferentes, uma para cada instrumento. Mesmo sem entender o que significam os símbolos musicais, podemos notar que são diferentes. A bem da verdade, também podemos notar que a melodia do oboé é bastante parecida com a da clarineta si bemol. Em termos de harmonia, temos uma maior dificuldade de interpretar a partitura, porque o conceito de harmonia com notas simultâneas não é exatamente real. Ou seja, mesmo com notas sucessivas, podemos ter a ideia de harmonia, como ocorre no caso da melodia do oboé, por exemplo. Dessa forma, ao executar essas notas, mesmo se não houvesse outro instrumento sendo executado, sentimos claramente uma ideia de sons em simultaneidade. Ou seja, mesmo uma nota vindo depois da outra no cérebro, elas se misturam um pouco, dando a percepção de harmonia. Fora isso, na partitura é bastante fácil de identificar a ideia de harmonia, considerando que os 4 instrumentos estão executando notas diferentes ao mesmo tempo. E por fim, vemos ainda a ideia de harmonia ao observarmos a cifragem E7 e A na parte do violão. Como veremos a seguir, estas letras representam acordes a serem executados. Na expressão musical existem outros termos técnicos úteis, que são os seguintes. Quadro 3. Alguns termos adicionais. Nota musical. Som com altura determinada e com um nome específico. Exemplos: Dó, Ré, Fá sustenido, Sol, Mi sustenido, Dó bemol, Ré dobrado sustenido. Figuras musicais. São símbolos musicais específicos para indicar notas musicais e durações musicais no pentagrama. Por exemplo, semibreve, mínima, pausa da semínima. Escala. Agrupamento de notas sucessivas em ordem específica de alturas com um nome específico. São exemplos de nomes de escala: escala de Dó maior, escala menor melódica de Fá sustenido, escala dórica de Si, escala pentatônica maior. Acorde. Agrupamento de notas simultâneas em ordem específica de alturas com um nome específico. Exemplos de nomes de acordes: tríade de Dó sustenido maior, tétrade diminuta de Si, Fá menor, Lá com sétima, Fá, Sol bemol. Tonalidade. Direcionamento da sensação de repouso de um trecho ou peça musical para uma altura, nota específica. Por exemplo, Dó maior, Mi bemol menor, Lá bemol maior, Si menor, Dó bemol maior. Andamento. Velocidade do fluxo dos tempos musicais. Por exemplo, 68 tempos por minuto, andantino, presto, allegro, colcheia igual a 130, metrônomo Maisel igual a 100. Sinais de dinâmica. Termos e sinais que representam diferentes intensidades ou variações de intensidade sonora. Por exemplo, piano, P, mezzopiano, MP, forte, F, crescendo, sinal de menor. Compasso. Agrupamento de tempos com certa regularidade. Por exemplo, compasso quaternário, composto, simples, 6/8, 4/4. Símbolo de compasso. Sinal utilizado para se indicar o tipo de compasso, quantidade de tempos do compasso e qual figura dura um tempo musical. São exemplos C cortado e 3/4. Intervalo. Diferença entre as alturas de dois sons. São exemplos: tom,
semitom, simples, composto, melódico, harmônico, quinta, quarta, sexta maior. Cifra: símbolos utilizados para indicar acordes ou notas adicionais. C, que é Dó maior, C sustenido, M major 7, Dó sustenido maior com sétima maior, GB7, Sol bemol maior com sétima, EM, M major 7, Mi menor com sétima maior, I maiúsculo 7, acorde do primeiro grau maior com a sétima, I minúsculo 6, acorde do segundo grau menor com sexta. Parte. O termo possui dois significados distintos na música. O primeiro deles é a partitura de um dos vários instrumentos. Assim, o arranjo de exemplo na figura 2 é um arranjo a 4 partes. Outro significado de parte na música é o trecho musical de uma peça. Por exemplo, uma música possui duas partes, a parte A e a parte B. A parte A corresponde aos primeiros 16 compassos e a parte B aos compassos restantes. Ao final desta unidade, esperamos que você tenha compreendido alguns aspectos gerais da teoria musical e também que tenha entrado em contato com alguns termos que podem ser necessários para o desenvolvimento das demais unidades do componente. Para aprender de uma maneira bem mais fácil como funciona a leitura de uma partitura, assista a esta videoaula, que ao todo tem cerca de 1 hora de duração. sites.google.com/site/aprenda a música comigo /leitura-musical/01-leitura-musical-básica